Fala, meu povo! Hoje a gente vai falar de cinema nacional, a gente vai falar de Benzinho, que está em cartaz no cinema. O filme é do Gustavo Pizzi, que além de dirigir, roteiriza, assina o roteiro junto com a Carine Telles, que faz a protagonista Irene. A Carine Telles, se você não se lembra desse nome, ela ficou bem famosa com o filme Que Horas Ela Volta, que foi um filme muito comentado do cinema nacional, protagonizado pela Regina Casé, e que inclusive rendeu algumas participações especiais da Carine em novelas. A Carine também é um dos nomes mais importantes do cinema nacional atualmente. Benzinho conta a história de uma família, um núcleo familiar de classe média baixa, vivendo na atualidade, que é composto pela Irene, que é a protagonista, o seu marido Klaus, que é interpretado pelo Otávio Miller, os 4 filhos do casal, são 2 mais velhos e 2 gêmeos, e a irmã da Irene, que é a Sônia, interpretada pela Adriana Esteves, e o filho dela. Essas 8 pessoas são as pessoas que a gente mais vai ver na tela. E o que a gente acompanha? Quando a família recebe a notícia de que o mais velho, que é um goleiro de handball, ganhou a oportunidade de jogar na Alemanha, de trabalhar na Alemanha mesmo. Ele vai se mudar e ele tem que viajar dali a 20 dias. Então eles fazem esse recorte desses 20 dias, né, a partir do momento que eles recebem a notícia até a viagem, o dia da viagem do menino. E a gente conhece tudo o que acontece naquela família durante esses 20 dias. Claro que isso é muito importante na história, porque a gente vai perceber, vai acompanhar principalmente como essa mãe tá lidando com essa saída do filho da casa, e que é muito complicado para ela. Porém, não é só isso, o filme não se limita a isso. O filme, assim como alguns filmes de cinema argentino e cinema francês, ele escolhe um recorte de tempo, mas na verdade ele faz um retrato. Ele mostra muitas nuances daquela família, isso que é tão rico nesse filme e que é tão interessante. Bom, eu quero começar a falar do filme falando das atuações. O filme é todo baseado na Carine, então ele é cheio de closes, a expressão facial dela é muito importante porque é o modo como ela conversa conosco, que estamos, né, do outro lado da tela. Isso é interessante porque em nenhum momento a personagem da Irene se abre sobre o que ela está sentindo, eu digo verbalmente, ela nunca se abre verbalmente. Então é a partir das expressões faciais que a gente vai tentar entender ou ter um vislumbre do que seria o que ela está sentindo naquele momento. O Otávio Miller, que faz o Klaus, o marido, para mim foi uma grata surpresa, porque eu não sou uma vasta conhecedora das coisas que o Otávio Miller já fez, mas eu tinha na minha memória uma imagem dele como uma figura cômica. E no filme ele não é uma figura cômica, bem longe disso, na verdade. E eu achei muito bonito ver ele nessa faceta que pra mim é nova, né? Essa faceta diferente dele, e ele faz de uma maneira muito honesta, muito verdadeira, um pai que é amoroso, que é protetor, que quer cuidar dessa família, mas que ao mesmo tempo é omisso, mesmo sem perceber. Porque a gente vai perceber, a gente vai notar que essa família, ela orbita em volta desta mãe. A mãe canaliza tantas responsabilidades quanto quaisquer problemas emocionais pelo qual essa família possa estar passando. E isso é uma coisa muito desgastante para essa mãe e a gente vai entendendo isso ao longo do tempo. Uma outra atuação que, na verdade, até dispensa comentários, da Adriana Esteves como a Sônia. É um personagem secundário, assim como do Otávio Miller, mas é um personagem que cumpre muito bem o seu papel, mostra a importância também da Irene para a irmã, é bem interessante, e a Adriana Esteves é maravilhosa, então assim, não tenho o que dizer, ela tá muito ótima nesse papel, assim como ela tá ótima em todo o papel que ela faz, né, gente? É isso. Mas, bom, nessa história desse filme, é muito interessante então ver como que esses mecanismos funcionam. Como eu disse, a mãe, a Irene, ela nunca fala verbalmente sobre os seus sentimentos, e a gente percebe isso muito nos closes. Mas, muito inteligentemente, o diretor e toda a equipe do filme decidiu também mostrar um pouco dos sentimentos tanto da mãe quanto da família, e não só sentimentos, mas um pouco da situação daquela família por meio da direção de arte e do design de som, o que pra mim foi mágico. Por exemplo, logo de cara, quando ela vai receber a notícia que o filho vai para a Alemanha, a gente ouve um barulho de uma torneira que está vazando água e que claramente vai estourar aquela torneira. E aquele barulho começa a incomodar a gente, sabe? E aí quando o menino vem contar a notícia, aquele barulho vai ficando alto, 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 alto.
a gente vai focando, fazendo close no rosto da Irene, e aí, pum, estoura. E aí aquilo vira um caos de novo, porque a família é super caótica, mas é um caos controlado por Irene. Eu tenho que falar uma parada. Me chamaram pra jogar handball na Alemanha. Além das cenas de design de som, que o design de som é muito forte, tem a questão da direção de arte que eu tava falando, né? E assim, a casa em que eles moram é uma casa que tá, tipo, destruída, tá caindo aos pedaços. E eles estão construindo ao lado uma casa nova. Mas essa destruição da casa velha fala muito sobre o filme, porque fala muito sobre essa construção familiar que vai mudar, que está sendo destruída de alguma maneira, porque não vai mais existir. Cada dificuldade emocional e cada problema que aquela família passa deixa marcas nessa casa, sabe? E ela é muito apegada a essa casa, apesar dela querer muito construir a casa nova. E de alguma maneira mostra o quanto ela é ligada ao passado e ao presente, enquanto o marido e o filho que vai para a Alemanha estão ali no futuro, estão pensando na Alemanha, estão pensando que essa ida do filho para a Alemanha pode salvar a família que está no buraco de grana, assim. Então isso é muito interessante. E a casa, as duas casas também mostram uma outra coisa da mãe que eu achei demais, assim, porque são os momentos solitários dela. Quando ela tá sozinha, ela veste o roupãozinho dela, pega uma lanterninha e vai lá na construção da casa nova, ficar escrevendo de giz, onde vai ser cada coisa, pensando no sonho que ela tinha, no sonho que ela teve. Ou quando finalmente eles vão para casa nova, ela volta para casa velha, apegada a tudo que ela viveu ali, ao filho e tudo mais. E são esses momentos em que ela está refletindo e que a gente não sabe exatamente o que ela está pensando, porque isso não fica claro racionalmente, mas fica claro emocionalmente. E quando esse filho vai embora é muito difícil, porque primeiro que assim, ela de alguma maneira tá perdendo controle, que é algo que ela não tá acostumada, né? Ela tá sempre ali no controle de alguma maneira. Segundo, é uma separação, que é muito difícil, né? É a primeira vez que o filho tá saindo de casa, vai pro outro lado do oceano, é bem complicado. E terceiro, ele era também uma ajuda muito boa para ela. Porque, por exemplo, enquanto os pais estavam trabalhando, era o Nando que cuidava dos outros filhos, né? Ele que dava esse apoio. Tanto que, inclusive, uma das cenas que eu acho mais interessantes e mais bonitas do filme é uma cena em que o Nando não está, por algum motivo, e acaba que os gêmeos têm que ficar sob os cuidados do filho do meio, que claramente não dá conta do recado. E quando a mãe chega, tá um caos, e aí acontece uma outra coisa lá que agrava o estresse dela, depois ela ter passado por um diacão de trabalho, sabe? E aí, quando o pai e o Nando chegam, ela tá surtada, e aí ela começa tipo, não consigo mais, não aguento, não dá pra mim. Aí ela deita na cozinha e tipo assim, como quem diz, chega. Eu tô sozinha, eu não aguento mais, tem que resolver tudo sozinha, eu tô cansada, tô muito cansada. E uma última coisa que eu gostaria de falar é que esse filme me lembrou muito um filme que eu amei, que é de uma diretora que eu amo, que é a Laís Bodansky, e é o filme Como Nossos Pais. Porque ele, Como Nossos Pais, também fala, principalmente, das dificuldades de uma mulher, só que são pontos de vista completamente diferentes, porque no caso de Como Nossos Pais, a gente tá falando de uma mulher de classe média alta, assim. Classe média, vai, mas é bem diferente da Irene, dessa mãe, que é de classe média baixa. Então é interessante ver como a sociedade atual, né, que a gente vive, se mostra para pessoas de classes sociais e localidades diferentes, como são recebidas também por essas pessoas e como que a vida vai afetando cada um de um jeito, né, e como também tem coisas muito similares, é bem legal, assim. Então, inclusive, se você não assistiu Como Nossos Pais, eu acho uma boa pedida. Bom, espero que vocês tenham gostado do que eu falei. E também, por favor, dê um like nesse vídeo se você gostou, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque é muito importante, só assim você vai saber quando eu publico um vídeo novo. Compartilha com seus amigos nas redes sociais, no WhatsApp, para eles virem aqui conversar com a gente também sobre cinema. E se você tem alguma sugestão, alguma crítica, enfim, alguma coisa para dizer, comenta aqui nos comentários que eu tô sempre dando uma lida também, tá bom? Até já!